Se você tá com medo de fazer o certo e ser rejeitado por isso, o vídeo de hoje é para você. E se você tá passando por uma fase de dúvida, mesmo você sendo uma pessoa forte, isso não te desqualifica. No fim do vídeo de hoje eu vou te dar um exercício, uma atividade prática de 3 minutos para você sair daqui com uma decisão. E tem uma frase no trecho de hoje que parece muito dura, quando Jesus fala que não veio para trazer paz. Mas o sentido real dessa frase vai te libertar no dia de hoje. Ou seja, no vídeo de hoje Jesus vai te ensinar a ter coragem quando vem a rejeição e a ter fé quando vem dúvida. Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje tá sensacional. O que nós vimos até agora? Jesus acabou de avisar que seguir o reino ia trazer oposição. E no vídeo de hoje ele vai aprofundar quando ele fala que não tenho medo. Ele vai falar sobre perseguição, sobre temer a Deus, sobre perder a vida para encontrá-la. E depois disso, a cena vai mudar. João Batista, que foi o homem que batizou Jesus, que anunciou a chegada de Jesus, foi preso e manda perguntar para Jesus se é ele mesmo que ia vir ou se eles devem esperar por outro. O que isso quer dizer? Até o João Batista duvidou. E Jesus vai responder apontando para os sinais que ele vem fazendo, que é os sinais de cura, de libertação. O trecho de hoje é sobre coragem diante da rejeição, é sobre prioridade diante de conflitos e é sobre fé quando até os fortes duvidam e vacilam. No episódio anterior, nós vimos que Jesus enviou os seus discípulos para uma missão, ele avisou para os discípulos que eles iam ser perseguidos e no trecho de hoje, Jesus vai falar sobre medo, sobre lealdade e sobre o custo real do discipulado. E então vai surgir a dúvida de João Batista. No capítulo 10, do versículo 24 ao 33, vem a parte do não tenham medo. Em um contexto histórico, Mateus escreveu essa passagem, esse trecho, para os judeus que estavam já enfrentando as exclusões das sinagogas, para aqueles que estavam sofrendo alguma repressão social, para alguns judeus que estavam sofrendo algumas questões familiares ali por seguir o cristianismo. Jesus ele fala por 3 vezes, não temais. No grego, significava o temer ou estar dominado pelo medo. Jesus ele não promete a ausência de conflito. Jesus promete que o medo, ele fala que o medo não deve te governar. Jesus fala então, não temais os que matam o corpo. Isso aqui não é um desprezo pela vida. Jesus está trazendo uma reordenação de prioridade. Matar o corpo representa perdas externas, perder a alma que Jesus fala, representa você perder a identidade. Jesus basicamente está dizendo o seguinte, não venda a sua essência por uma segurança temporária. Mesmo sem ter uma leitura sobrenatural, o ensinamento aqui de Jesus é muito profundo e muito humano. Porque qualquer pessoa que vive por convicção, que vive por autenticidade, qualquer pessoa que é autêntica, qualquer pessoa que tem uma missão clara definida, essa pessoa ela vai enfrentar crítica, essa pessoa vai enfrentar rejeição, vai enfrentar algum tipo de tensão social. Coragem aqui não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo com o medo, é agir apesar do medo. O medo, todo mundo quer perder o medo, mas a maioria das pessoas não sabe que você não tem como perder o medo. O medo, ele se combate com entendimento. O medo não se perde, o medo se administra. Ninguém perde o medo. A pessoa tem entendimento e combate o medo com esse entendimento. Jesus, então, ele não promete uma vida sem conflito. Ele só diz, não deixe o medo te governar. Medo de rejeição, medo de se desapontar, medo financeiro. Tem pessoas vivendo a sua identidade refém de medo. A mensagem aqui é, não venda a tua essência por uma segurança temporária. Coragem, a pessoa ter coragem, não é uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa corajosa de verdade é uma pessoa que não negocia a sua essência por aceitação. É aquela pessoa que age mesmo com o medo, que busca entendimento para combater o medo. Na sequência, no capítulo 10, do versículo 34 ao 39, vem o trecho que fala que é um trecho muito polêmico, que fala que Jesus não veio trazer paz, mas a espada. Quando você muda de valores, alguém vai falar que é uma mudança ruim. Quando você coloca limites, alguém vai falar que você mudou, que você é arrogante. Quando você começa a ser coerente, algumas relações vão colapsar e vão entrar em crise. É nesse sentido que Jesus fala de espada, não é de violência. É uma divisão de prioridades. A verdade, ela expõe os desalinhamentos. Às vezes a paz que você mantém é a paz de você se apagar, de você se anular.
Jesus ele está enviando os discípulos, ele já avisou sobre a perseguição e agora ele diz algo que parece contradizer tudo que a gente pensa sobre ele, quando ele fala exatamente isso, quando ele fala esse trecho. Não pense que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas a espada. E ele ainda continua, ele ainda fala que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Isso gera muita confusão nas pessoas, a pessoa não consegue entender o que ele quer dizer, a pessoa entra em contradição com Jesus. E ele fala mais ainda, que quem ama mais o seu pai e a sua mãe, mais do que a ele, não é digno dele. E isso parece uma coisa muito absurda. E parece não. E isso, se você não souber ler, vai a contradição tudo aquilo que Jesus prega e fala. Só que a gente precisa entender o contexto disso aqui para não distorcer o que Jesus quis dizer nesse trecho. E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a trazer clareza e contexto para você entender de fato o que está escrito. A palavra espada do grego, ela remete a uma espada curta, que era uma espada usada em combates corpo a corpo. No Antigo Testamento, na literatura judaica, a espada que Jesus traz nesse trecho frequentemente simbolizava divisão, conflito, separação, juízo. Não significa que Jesus veio promover a violência, não tem nada a ver. Jesus mesmo ensina a amar os inimigos, a dar a outra face. Jesus nos ensina a ser mansos e pacíficos. Então não é contradição. As pessoas pecam muito na leitura disso, achando que Jesus está se contradizendo e não entende o que está escrito. É uma relação de consequência. Tá, Ivens, então o que Jesus está dizendo aqui? Ele não veio causar conflito, mas a verdade que ele traz provoca divisão, provoca juízo, provoca, entre aspas, um conflito. Quando alguém muda profundamente seus princípios, seus valores, isso expõe tensões. A verdade, ela provoca tensão. Depois, Jesus fala que os inimigos serão da própria casa. O que Jesus quer dizer? Aqui, Jesus está citando Miqueias, no capítulo 7, versículo 6. Miqueias foi um profeta do século 8 a.C., ou seja, 800 anos antes de Cristo. Miqueias denunciava a corrupção moral e espiritual de Israel. Miqueias traz que a sociedade está tão corrompida, que a confiança familiar está rompida, que os valores estão invertidos, muito semelhante ao que acontece nos dias atuais. E Jesus ele usa essa linguagem para dizer que a chegada do reino de Deus, que é uma nova forma de viver sobre Deus, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, ela revela todos os desalinhamentos. Por isso que ele fala disso de conflitos. No século I, na cultura judaica, a identidade ela vinha da família, a religião vinha da família, a profissão vinha da família, e seguir Jesus naquela época significava romper expectativas, abandonar tradições, desafiar estruturas, e isso automaticamente gerava expulsão das pessoas de casa, gerava deserdamento, gerava vergonha pública, ou seja, era difícil. E no trecho que Jesus fala, quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, aqui é crucial entender o hebraísmo. No pensamento semita, amar mais representa uma linguagem de prioridade e não uma linguagem emocional. No nosso entendimento dos dias de hoje, nós tratamos amar, o amor, como uma emoção. No contexto judaico, hebraico dessa época, representava o amar ali era prioridade e não emoção. Jesus não está dizendo despreze sua família. Jesus está dizendo o seguinte: não coloque nada acima da verdade do reino, que é o amor, que é a compaixão, que são as virtudes, os princípios. Nada deve vir antes disso. É isso que Jesus está dizendo. Não está falando despreze sua família. Ele está falando exatamente isso que eu acabei de falar. Para você ter o reino de Deus, para você ter os princípios, os valores em primeiro lugar, mais do que qualquer outra situação. É uma questão aqui prioritária. O que isso significa na prática? Por exemplo, se a tua família exige que você abandone a tua consciência, participe de injustiça, viva contra valores e princípios, você deve escolher a coerência. É isso que Jesus está dizendo. Sim, você vai ir contra a sua família, se ferir princípios e valores. É isso que Jesus está falando aqui. Quer um exemplo do cotidiano para você entender? Vou começar com um exemplo de mudança de vida. Imagine alguém que decide abandonar um vício, sair de um ambiente tóxico ou parar alguma prática ilícita. Às vezes a família pode vir, nossa, você está exagerando, meu Deus, você mudou demais. Nossa, ó, tá se achando melhor que os outros. E é aqui que a espada que Jesus fala aparece. Isso pode também acontecer quando uma pessoa decide, por exemplo, não participar de uma corrupção, de um sistema de corrupção, quando alguém que decide não mentir para proteger sua reputação, alguém, por exemplo, às vezes que não quer participar de alguma manipulação emocional familiar, por exemplo, vamos se juntar aqui para tirar tal pessoa. E isso, a coerência, ela gera ruptura. Pode também acontecer, por exemplo, mais um exemplo, uma conversão, mudança espiritual, alguém que decide mudar de religião,
Você nasce em uma religião, mas no decorrer, pelo teu poder de escolha, pelo seu livre-arbítrio, você resolve seguir outra religião e a tua família vai reagir com crítica, com rejeição, com afastamento. Isso aqui não é Jesus criando conflito. É a mudança revelando tensões ocultas. É isso que Jesus está falando. No trecho que Jesus fala que quem não toma a sua cruz, o que isso quer dizer? No século I, a cruz representava vergonha pública, rejeição social e um sofrimento que era imposto pelo sistema. Por isso que Jesus carrega a sua própria cruz também mais pra frente a gente vai ver. Tomar a cruz aqui é assumir as consequências da coerência. Ou seja, é você decidir o que é certo através de princípios, de valores e sustentar esses princípios e esses valores independente de manter a aparência, independente do que os outros acham. Mesmo fora da fé, isso aqui que Jesus traz é universal. Qualquer pessoa que rompe padrões familiares, que desafia a cultura dominante, que assume valores diferentes com base nas suas convicções, nos seus entendimentos, nas suas próprias conclusões, essa pessoa vai enfrentar. Jesus aqui, ele está sendo realista, nada mais que isso. Ele está preparando seus seguidores psicologicamente para algo que vai acontecer. E o paradoxo final é quando Jesus fala que quem perder a sua vida por causa dele vai encontrar a verdadeira vida. A palavra vida, ela remete à identidade, a ego, a controle. E Jesus não está falando de morrer fisicamente. Jesus está falando de perder. Tá, Ivens, mas perder o quê? Perder a necessidade de aprovação, perder a necessidade de ter o controle absoluto, se desfazer do ego, descentralizar o ego de si, para encontrar uma identidade alinhada, uma coerência interior. E uma das coisas que mais acontece quando a pessoa decide modelar e seguir Jesus, a pessoa passa a experimentar uma liberdade profunda. O texto de hoje, as passagens de hoje, elas não podem ser usadas para, quero deixar bem claro isso, abandonar a responsabilidade familiar, para você desprezar seus pais, para você agir com arrogância espiritual, para você justificar a insensibilidade. Não é isso que o texto de hoje traz. Jesus, ele critica o abandono irresponsável da família. O que Jesus está trazendo hoje é prioridade moral e não desprezo afetivo. É muito importante ter consciência. A parte de, como eu vou reenfatizar, a parte de amar mais é uma questão de prioridade e não de emoção. Quando Jesus fala para amar mais ele do que pai e mãe, é questão de prioridade. No capítulo 11, no versículo 1 ao 16, vem um dos trechos mais profundos, que é a dúvida de João Batista. Agora vem uma cena que abraça todo mundo. João Batista, que está preso, ele manda os discípulos dele perguntar para Jesus se era ele mesmo ou se ele ficou esperando errado. Até João Batista vacila quando a realidade não bate com a expectativa. E a resposta de Jesus não é uma bronca, é uma evidência. Quando a vida não parece do jeito que você imaginou, a dúvida aparece, isso é normal. A fé madura não é fingir que está tudo bem sempre. É atravessar a incerteza com direção. A dúvida ela não anula o chamado. A dúvida ela revela a tua expectativa às vezes. Às vezes nós colocamos muitas expectativas em coisas que não precisam de tanta expectativa, e às vezes coisas que não são do nosso controle. João Batista, ele foi preso por Herodes Antipas, que era o governante da Galileia naquela época. O João Batista, ele vinha antecipando a chegada de Jesus, já vinha preparando o terreno para a chegada de Jesus. Inclusive foi ele que batizou Jesus. Jesus aqui, ele já está curando, mas Jesus também ao mesmo tempo está fazendo coisas controversas para a cultura, para o contexto da época. Por exemplo, comer com pecadores, chamar um publicano para ser seu discípulo. Então João Batista pergunta, é você mesmo que era para chegar aí? Até os grandes homens de fé, eles podem duvidar quando as circunstâncias não correspondem às expectativas. Jesus não repreende. Jesus responde com sinais, ou seja, com resultados através das suas palavras proféticas, de cura, de libertação. Trazendo um texto profético, Jesus ele cita Isaías 35 e 61, que é basicamente a parte que Isaías fala que os cegos veem, que os surdos ouvem e que os pobres recebem as boas novas. Basicamente o que ele está dizendo? Está dizendo que o Messias está aqui, mas não como você imaginava. Ou seja, ele não vai atender todas as suas expectativas. Isso é profundamente humano. Quando as expectativas não se cumprem, todo mundo questiona. E João aqui representa esse conflito entre a expectativa e a realidade. E Jesus responde com evidências, com provas. Jesus não se defende. Jesus mostra através de ação, através de resultado, através dos seus frutos. Hoje Jesus pode estar te dizendo o seguinte: não deixe o medo governar suas decisões. Não se assuste se até você tiver dúvida. A fé madura, ela atravessa as incertezas. E para resumir tudo que a gente viu hoje, nós vimos que coragem é prioridade ordenada. Nós vimos que Jesus ensinou que a convicção pode gerar divisão.
Nós aprendemos a nos despir do nosso ego para encontrar nossa identidade. Nós vimos que a dúvida não anula o chamado e que o reino se revela em transformação concreta. E para finalizar o vídeo de hoje, nós vamos para nossa atividade prática, como a gente faz em todo vídeo. O que você vai fazer hoje? Hoje, você vai nomear o teu medo dominante. O que hoje mais influencia nas suas decisões? Por exemplo, medo de rejeição, medo financeiro, medo de desapontar alguém. Depois, você vai reordenar a prioridade, se perguntando: eu estou sacrificando essência por aceitação, ou então por segurança, ou por controle? E se você está duvidando, em vez de suprimir a dúvida, busque evidências concretas de transformação na tua vida. Combate esse medo no dia de hoje. Faça a atividade do dia de hoje. Tá com medo de desapontar alguém? Vai lá e desaponte. Fale um não. Seja autêntico hoje. E no próximo episódio, nós vamos ver sobre expectativas distorcidas. Por que tem pessoas que nunca estão satisfeitas? E se você vive se cobrando e nada parece suficiente, não perde o próximo episódio.